aqui cheguei com esperança e saio com uma esperança reforçada. Cheguei com esperança porque conheço Moçambique e conheço o potencial de Moçambique, conheço o potencial dos moçambicanos e conheço também o contributo que os portugueses representaram e representam para Moçambique. Mas saio com uma esperança reforçada, porque aquilo que vi em todos os domínios foi entre o emocionante e o galvanizante. O emocionante. Foi emocionante, por exemplo, estar hoje no Conselho Municipal e receber um presente do Presidente do Conselho Municipal com fotografias do meu pai, quando recebeu a chave da cidade há quase 50 anos. Ou quando ele referiu no discurso que, de facto, tinha havido um papel dos meus pais importante do ponto de vista de justiça social na sociedade moçambicana do tempo. Foi emocionante regressar à Ponta Vermelha e percorrer os lugares com o Presidente da República, ele dizendo o que é hoje e como foi, e eu dizendo o que era antigamente e como era. E há nisto uma realidade que bem compreendem como portugueses vivendo em Moçambique, que é uma afinidade que não há entre moçambicanos e mais ninguém. E mais ninguém. Por muita qualidade e muito contributo que outros, europeus ou não europeus, tenham dado ou estejam a dar a Moçambique. Não há tantos séculos de história comum. Não há tantas experiências vividas em comum. Não há tanta fraternidade estabelecida no dia-a-dia, no conhecimento de pessoas de carne e osso, em situações muito específicas. Não há a sucessão de gerações que vão passando a memória até chegar ao tempo presente. Não há a passagem por tantos portugueses, por tantos lugares de Moçambique. E hoje de tantos moçambicanos por tantos lugares de portugueses. Não há. Eu de vez em quando encontro amigos, europeus e não europeus, que ficam admirados com esse facto. Porquê é que tem esse tipo de empatia? Mas o que é isso? Quando convidei o Presidente de Moçambique para a minha tomada de posse, e estava apenas o Presidente de Moçambique e o Rei de Espanha, eu vi a perplexidade, já não digo no Rei de Espanha, mas digo em todos aqueles que não foram convidados, e não foi por menos consideração, foi porque havia uma razão afetiva específica para estar lá o Presidente de Moçambique, e que era irrepetível. Como irrepetível foi, portanto, esse mundo de emoções. Mas depois houve o lado galvanizante da visita. Foi galvanizante ver o que é que estamos a fazer em conjunto com Moçambique. Estamos a fazer na escola portuguesa. Estamos a fazer no apoio às escolas públicas moçambicanas. Estamos a fazer no apoio ao ICOR. Estamos a fazer no domínio da escola profissional que visitei hoje. Estamos a fazer na formação patrocinada por patrões e por sindicalistas portugueses em conjunto com empresários e sindicalistas moçambicanos. Estamos a fazer na cultura. Estamos a fazer no domínio empresarial. E só visitei 2 de várias empresas que podia ter visitado. E está a ser feito todos os dias. E com muita determinação, muita coragem e muito empenho. Isto é, virado para o futuro. E eu olhava para aquelas crianças moçambicanas, como hoje dizia a delegações parlamentares que recebi, e dizia para comigo mesmo, o importante são estas jovens e estes jovens. O importante é estarmos todos à altura daquilo que é a sua ambição de futuro. E por isso, fruto da experiência emocionante e galvanizante, eu tive também a possibilidade de, em conjunto com várias forças políticas e várias realidades sociais, me aperceber, ouvindo, daquilo que certamente são questões que se vos colocam no dia-a-dia. Questões económicas e financeiras e que têm repercussões sociais. E é importante iniciar um novo ciclo em termos de crescente coragem de transparência financeira, de rigor financeiro, de gestão económica, de relacionamento económico-financeiro interno e com o exterior. Esse é um passo, que é um passo importante, como o é também para Portugal, como foi para Portugal, como é permanentemente para Portugal, para todos os países do mundo, também o é para Moçambique, como é aquilo que eles próprios me disseram, a começar no Presidente da República, que o disse no final da cimeira, que o repetiu ao de leve numas referências que introduziu no discurso, no almoço com os empresários,
e que desenvolveu no jantar que me ofereceu na Ponta Vermelha, que é a reconstrução da paz e um novo apelo à reconciliação nacional. Não há economia, não há finanças, não há sociedade que possam florescer sem estabilidade política. Nós sabemos isso. Sabem do meu apelo permanente para a estabilidade política numa democracia que celebra 40 anos de Constituição, como é a portuguesa. Também o é em Moçambique, disseram-me todas as forças políticas. E disseram em consenso que é preciso iniciar um novo ciclo económico e financeiro, que é preciso avançar para a paz e para a reconciliação nacional, que é preciso fazê-lo com a boa vontade de todos, que é preciso fazê-lo mais depressa do que devagar. Cada dia perdido é um dia que pesa no futuro daquelas crianças e daqueles jovens. E disseram-me que isso é, sobretudo, decisão dos moçambicanos. Ninguém pode vir de fora, seja quem for, dar lições a um Estado soberano, impor soluções ou mediações a uma realidade que é soberana. Há de ser um percurso feito por moçambicanos, com a decisão de moçambicanos. Os moçambicanos querem ouvir a opinião, querem saber o que pensam os amigos, solicitam aos amigos essa opinião. E os amigos, os verdadeiros amigos, estão sempre disponíveis para dar a sua opinião. Mas uma coisa é dar a opinião, a solicitação de quem, de facto, tem a palavra decisiva, outra coisa é querer impor modelos, é querer avançar com imposições internacionais, seja de instituições, seja de países, seja de realidades de toda a natureza. E este é um momento que é um momento muito importante. E é um momento em que eu sinto, ao avizinhar-se o momento, o instante para mim muito doloroso da partida de Moçambique, porque é sempre muito difícil partir daquilo que se considera uma segunda casa, mesmo que seja para ir a caminho da primeira casa. O que é facto é que, neste momento gostoso, que me faz recordar porque é que os meus pais se emocionavam tanto de cada vez que partiam de Moçambique, e sobretudo da última vez que partiam, em que há uma fotografia do adeus a Moçambique no cimo da escada do avião, que eu escolhi para a capa da fotobiografia do meu pai. Percebo agora ainda melhor aquilo que há quase 50 anos eles sentiram, mas precisamente a palavra que vos queria deixar é a seguinte. Primeiro, agradecimento por aquilo que todos os dias a comunidade portuguesa faz por Moçambique e por Portugal. Segundo lugar, apoio do Presidente da República de Portugal aos portugueses que aqui estão, continuando nesse caminho. Terceiro lugar, uma palavra de esperança. Há razões para a esperança. É difícil, pode ser difícil. É custoso, pode ser custoso. Demora tempo, pode demorar algum tempo. Tem peripécias e contratempos e notícias que de vez em quando chegam e que são preocupantes. É verdade. Mas também é verdade que aquilo que há de perspectivas neste momento é melhor do que aquilo que eu esperaria. Porquê? Porque há realismo, porque há noção dos factos, porque o tempo não espera, porque estar a adiar o que tem de ser feito seria um erro clamoroso. E, portanto, esta é uma palavra que vos deixa uma palavra de esperança. Quanto a Portugal? Quanto a Portugal? Porque, naturalmente, querem ouvir falar de Moçambique, mas quererão ouvir falar de Portugal. Quanto a Portugal, basta o vosso exemplo para dizer que Portugal está realmente como sempre foi. Como sempre foi. Isto é, Portugal passou por fases muito mais difíceis do que os anos que vivemos recentemente. Nós fizemos-nos contra o vento. É um país feito contra o vento. Com um único grande vizinho por terra, que se foi constituindo como um único grande vizinho. Avançando em termos continentais. Progredindo nos oceanos. Chegando a novas gentes e novas terras. Permanecendo
por todo o mundo nas condições mais improváveis. Perdendo a independência, estando quase em risco de a perder, depois perdendo ou recuperando-a. E quando não perdendo a independência política, várias vezes ameaçando a independência financeira. Depois lutando por essa independência, no quadro daquilo que é a interdependência do mundo que foi nascendo. Dando passos tão importantes que nenhum outro antigo império europeu ocidental deu em menos de 40 anos, como foi quase ao mesmo tempo nas gerações dos nós mais velhos, como foi, primeiro, abrir o caminho para a democracia e depois construí-la plenamente uns anos envolvidos, descolonizar, avançar para uma nova realidade económica e integrar-se a um passo estugado, porque em 12 anos, numa união monetária a que chegaram grandes economias europeias ao fim de 40 anos. E tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Que as crises europeia e mundial fizeram a voltar. Pois os portugueses souberam enfrentar a crise dos últimos anos. Estamos num período sempre complexo de saída da crise. A saída nunca é rápida, nem é homogénea. Não é igual para todos. Não ocorre ao mesmo tempo para todos. Mas depende da nossa capacidade de entendimento do que é fundamental. Estamos a viver essa experiência. Por isso eu tenho apelado a consensos naquilo que é essencial. Consensos que, em larga medida, já existem. A grande maioria dos portugueses, obviamente, sabe que Portugal pertence à Europa. A grande maioria dos portugueses sabe que Portugal tem um papel fundamental na comunidade que fala português. A grande maioria dos portugueses defende o transatlantismo. A grande maioria dos portugueses tem uma visão comum relativamente a matérias de política externa e de política de defesa, acredita no papel fundamental da educação. A grande maioria dos portugueses sabe que o elemento humano do Estado é o fundamental. A grande maioria dos portugueses admira aqueles que estão fora do território físico, mas no território espiritual. São grandes consensos estes. Mas há outros que se estão a juntar no dia a dia. Não é preciso assinar papéis. A grande maioria dos portugueses está de acordo sobre estas matérias. E depois, como é natural em democracia, há diversidades quanto à forma de governar o país. Mas essa é a riqueza da democracia. A alternância no poder. A alternância que se faz através de modelos de governação muito diversos. E o facto de se ensaiar novos modelos governativos é uma experiência inédita, não quer dizer que não caiba no funcionamento normal, com as virtualidades próprias da democracia. E, portanto, isto significa o quê? Significa que também em Portugal eu tenho esperança. A esperança que é construída todos os dias. Tem esperança e mais consensos. Demora. Há quem queira, há quem não queira. Há quem queira mais, quem queira menos. Eles brotam da realidade das coisas. São impostos ou decorrem da realidade das coisas. No dia a dia, se vai fazendo um esforço para manter o rigor financeiro com o olhar para aqueles setores da sociedade que mais sofreram nos últimos anos de crise. É um equilíbrio difícil. Para não perder o rigor financeiro, para evitar haver derrapagens financeiras e, ao mesmo tempo, olhar para aquilo que é uma compensação, ao menos parcial, de sacrifícios pesados nos últimos anos. É assim que nós estamos. É este o ponto da situação política, económica e social portuguesa. E também há um larguíssimo consenso de que a inconsciência em matéria financeira tem um preço muito elevado e a de que há ainda zonas de pobreza e desigualdades sociais que não podem ser escamoteadas no nosso país. E que é importante que se vão criando condições para mais crescimento numa Europa a braços com grandes dificuldades,
uma Europa que tem de enfrentar, de repente, em certa medida não preparada, desafios como as migrações, como os refugiados, como o voto britânico e como os problemas de segurança nas áreas envolventes, o que talvez explique porque é que o Norte, de alguma maneira, passou as questões do Sul na sua agenda política para outro plano. Porque passou também na sua agenda política para outro plano questões como a União Política, a União Económica e Monetária, como a União Digital, como a União Bancária, como debates fundamentais sobre o futuro estrutural da Europa. É assim que está a Europa, num mundo que bem conhecemos, particularmente complexo, é assim que está Portugal. Mas sabem que eu sou um otimista realista. Não sou daqueles otimistas irritantes que negam a realidade por força do seu otimismo. Mas também não sou daqueles realistas céticos que não gostam de irradiar felicidade. Eu gosto de irradiar felicidade, embora me irrite de quando em vez o otimismo, que é um otimismo desproporcionado em relação aos termos da realidade. É neste justo meio termo que penso estar o equilíbrio tradicional dos portugueses. Em suma, tinha de vos falar de Moçambique, tinha de vos falar de Portugal, termino dizendo-vos que temos uma grande pátria. Sabem isso? É uma grande pátria. É a razão de ser, foi essa grande pátria a razão de ser de eu estar onde estou, como Presidente da República de Portugal. É essa grande pátria que é a razão de ser de eu ter um grande orgulho em todos vós. Muito obrigado.